Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de maio e nós continuamos então meditando essa, essa palavra do Senhor. E a meditação de hoje se encontra em Romanos capítulo 2, verso 29. A verdadeira circuncisão é aquela do coração e é segundo o Espírito de Deus. Estamos falando esses últimos dias sobre esse marinheiro, essa pessoa que tem a tatuagem no mesmo lugar que o seu bisavô, e que aprendeu a viver como o seu bisavô, o seu avô. Ele tem até o chapéu que usava o seu bisavô. Ele tenta ter o mesmo tipo de linguagem quando ele fala do mar e de barco, mas isso não vai permitir com que ele seja um verdadeiro marinheiro. Mas imaginemos que um dia ele realmente aprenda a ser um marinheiro como seu avô. Ele vai poder navegar nos oceanos da vida, nos oceanos com água. Mas para navegar no oceano de Deus, no oceano da vida eterna, somente com a ajuda do Senhor. É impressionante saber que a primeira vez que a Bíblia fala de circuncisão do coração é, na verdade, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Quando Moisés diz que um dia Deus vai trazer ao coração do homem uma circuncisão, a sua própria circuncisão, no coração. E a partir daquele momento nós vamos poder amar o Senhor de todo o nosso coração e viveremos. O texto, na verdade, termina com o verbo viver. E viveremos, a fim que possamos viver. A única forma de poder viver realmente é termos o nosso coração circuncidado pelo Espírito de Deus, completamente transformado pelo Espírito de Deus. O que um ato religioso tenta fazer é purificar, é transformar o exterior, mas ele não consegue transformar o coração. Não sei se você conhece a parábola, mas é uma história que eu ouvi quando eu ainda morava no Brasil, de um menino que vem à igreja num dia depois do culto e fala: pastor, eu gostaria muito que o meu pai morasse aqui na igreja. E o pastor pergunta: mas por que, menino? Por que você gostaria que seu pai morasse na igreja? Fala: porque aqui na igreja meu pai é um santo. Com a Bíblia embaixo do braço, ele diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Ou então: a paz do Senhor, meus irmãos. Mas em casa ele é um monstro. Aquele mesmo da história de ontem que batia os filhos e a esposa. Porque esse homem vestiu uma roupa religiosa para ir para o culto, ou para a missa, ou para um encontro cristão. Mas na vida ele navega de uma forma completamente diferente. Mas para que possamos viver e que possamos amar a Deus de todo o nosso coração, precisamos ter um coração completamente transformado pelo Espírito de Deus. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que começou em vocês uma boa obra vai terminar essa boa obra. Vai fazer com que essa obra seja cumprida na sua vida. Somente Deus pode terminar aquilo que ele começou. E quando Deus não começa, a coisa não termina bem. Só Deus pode fazer. A vida eterna nos é dada por Cristo Jesus. E é Cristo Jesus, Ele mesmo em nós, que vai nos ajudar a perseverarmos nesta vida eterna. Porque o mar em que nós navegamos, minha gente, esse mar espiritual, é bem mais terrível do que qualquer oceano do nosso planeta. Os ventos que sopram nesse oceano são bem mais fortes e de uma outra intensidade que os ventos que sopram no Oceano Atlântico. Nós moramos a alguns quilômetros do Oceano Atlântico. Eu nasci às margens do Oceano Atlântico, no Brasil, e moro de novo, há 8 anos, vim morar às margens do Oceano Atlântico também, do norte, aqui na França.
E o Golfo de Gascogne é um dos golfos mais perigosos para se navegar na face dessa terra. De uma profundidade imensa, com correntes imensas, tão fortes que entram rio adentro e que muitos quilômetros depois essas correntes continuam levando água do oceano rio adentro. Mas o oceano em que o nosso coração navega é ainda mais perigoso. Há muitos perigos nessa vida invisível. Mas Deus navega conosco. Esse é o ato de graça que Deus nos dá. Eu mesmo vou circuncidar o vosso coração e eu mesmo vou navegar com vocês. É o que Deus nos diz. Não existe vida cristã fora desse padrão, onde Deus começa e Deus termina. E nós colocamos a nossa confiança. Nós entramos no barco quando Jesus é o capitão do barco e a gente deixa Jesus nos levar para o outro lado.